Alguns têm motivação religiosa, como o muro que separa católicos de protestantes em Belfast, na Irlanda do Norte. Em outros, há uma mistura de religião com política. É o caso da enorme muralha erguida por Israel para impedir a entrada de palestinos vindos da Cisjordânia. Israel alega que necessita de proteção contra ataques terroristas, mas os palestinos alegam que se trata de segregação. No total, são 65, segundo o levantamento feito pela professora Elizabeth Vallet, da Universidade de Quebec, no Canadá. O recorde de extensão pertence à Índia, que construiu uma cerca de arame farpado de 4.000 quilômetros ao longo da fronteira com Bangladesh. A Espanha construiu um muro para separar os enclaves espanhóis de Ceuta e Melilla, do território do Marrocos. A Turquia ergueu uma cerca de arame na divisa com a Grécia para tentar impedir a entrada dos imigrantes. Em pleno deserto do Saara, uma linha de areia de 1.700 quilômetros serve de alerta aos rebeldes separatistas que reivindicam um trecho do território do Marrocos. A Arábia Saudita construiu uma barreira de 800 quilômetros na fronteira com o Iraque, na tentativa de se proteger dos rebeldes do Estado Islâmico. Um olhar atento sobre o mapa do Oriente Médio, África e Europa mostra os pontos onde as muralhas estão sendo erguidas. Ao contrário do que previa a globalização, os países querem se fechar dentro de suas fronteiras. Muros e barreiras não funcionam. A questão que você tem enfrentando atualmente na Europa é que os fluxos migratórios vêm do norte da África e vêm também da Síria, que é o polo, hoje em dia, de onde sai a maior quantidade de pessoas. Qual é o grande problema ali? Quando você tinha o Muammar Gaddafi como ditador da Líbia, ele impedia que esse fluxo do norte da África conseguisse entrar na Europa. Então você tem o problema da saída do Gaddafi do poder e o fato de a Síria se ter transformado num estado falido, regido por tribos que não têm controlado efetivamente a questão da fronteira. Do outro lado você tem o problema da Líbia, que já dura mais de quase 5 anos nessa história, com milhares de pessoas morrendo e a sociedade internacional não participando efetivamente para resolver a situação que ali se encontra. Além disso, você incluiu o Estado Islâmico. O Estado Islâmico também força pessoas a quererem sair daquela situação. Qual é o fluxo? O fluxo natural é a Europa, pela proximidade geográfica, pela situação positiva econômica da Europa, embora em crise, mas muito melhor do que aquele cenário que eles tinham nos seus países. Então, o que a Europa tem de fazer é o seguinte: entender que este fluxo migratório não vai ser resolvido, a não ser que se resolva o problema nessas regiões. Amontoados em embarcações improvisadas pelos traficantes de pessoas, os imigrantes se arriscam na perigosa travessia pelas águas do Mediterrâneo. Dados da ONU indicam que só neste ano 2.500 pessoas morreram ao tentar fazer essa travessia. A causa principal, além do mar agitado, é a superlotação dos barcos. A rota mais utilizada pelos traficantes é a que vai do litoral da Líbia à ilha de Lampedusa, na Itália. Resgatados por barcos da Marinha Italiana, eles chegam famintos depois de dias no mar e também precisam de atendimento médico de emergência. O local reservado para eles em Lampedusa comporta cerca de 800 pessoas, mas em geral acaba abrigando mais de 2.000. Para dar lugar aos outros que não param de chegar, eles ficam na ilha em geral por uma semana e logo são liberados para tentar o longo caminho até o norte da Europa, onde esperam encontrar um emprego ou pelo menos comida e abrigo. Outros saem do Marrocos para chegar à Espanha. Os que buscam a Grécia saem da Turquia, tentando alcançar a ilha grega de Kos. Aqueles que procedem do leste da Europa chegam à Sérvia e Macedônia para tentar cruzar a fronteira com a Hungria. A escolha desse país se explica porque em território húngaro eles estariam supostamente protegidos pelo Tratado de Schengen, já que a Hungria faz parte da União Europeia. Mas o principal objetivo de todos eles é alcançar a Alemanha, a França ou a Inglaterra.
Em 1985, França, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e Holanda assinaram um acordo que determinava o espaço Schengen, uma região livre de controle nas fronteiras dos países membros do tratado. Hoje, são 27 países, entre eles Espanha, Itália, Suécia e Noruega. A região estabelecida como Schengen permite que 400 milhões de cidadãos europeus circulem pelos diferentes países, independentemente da sua nacionalidade, sem a necessidade de passaporte, apenas algum documento de identificação legal. Cidadãos estrangeiros que ingressem como turistas ou que tenham visto de longo prazo para qualquer um dos países membros também podem circular livremente, desde que paguem um valor mínimo de seguro para o caso de despesas médicas, por exemplo. A ideia é que as fronteiras internas do espaço Schengen tenham controle suspenso, que pode ser reativado em caso de segurança nacional ou de ordem pública. Por outro lado, os países signatários reforçaram os controles das fronteiras externas ao espaço. O que está sendo preocupante na questão europeia é que muitos países estão se questionando sobre o acordo Schengen. O acordo Schengen é aquele acordo que os europeus firmaram de abertura de fronteiras e livre trânsito entre elas. Agora, quando você tem migrantes entrando via Hungria, em caminhões, na direção da Áustria, você descobre 71 pessoas mortas dentro desse caminhão, e devido às condições insalubres do transporte, você começa a ver os austríacos questionando se eles têm que ter as fronteiras abertas ou não. Então, o perigo nessas situações é de você querer tomar um remédio que efetivamente mata o paciente. E a Europa sempre deu, nos últimos 70 anos, uma lição de vida muito importante de pessoas que viviam em guerra e que conseguiram resolver a sua situação de beligerância, de briga e transformar isso num grande acordo econômico e de prosperidade, como nunca antes houve na Europa. Agora, quando a questão migratória começa a levar ao fechamento das fronteiras, isso é ruim para a Europa. Por quê? Se ela fecha, em si mesma, ela fica olhando para si mesma e a partir daí você começa a gerar outros conflitos que já não se esperam mais. Então, o grande desafio da Europa é manter aberta aquela chama que ela iniciou quando começou o processo de construção da União Europeia e não se perder. Cerca de 340 mil imigrantes já atravessaram o Mediterrâneo ou tentaram chegar por terra vindos do leste europeu neste ano. Em todo o ano passado, o total foi de 220 mil. O maior grupo de imigrantes é de sírios, que fogem da guerra civil no país. Em segundo lugar, empatados em número, estão os afegãos e os imigrantes da Eritreia, país do norte da África que se inclui entre os mais pobres do mundo. Além da pobreza, essas pessoas fogem da violência de grupos rebeldes que escravizam aqueles que se recusam a pegar em armas. Em terceiro estão os procedentes de países do norte da África, como a Líbia e a região subsaariana. Nesse último grupo incluem-se os vindos da Nigéria, Burkina Faso, Níger e outros. Há ainda os ciganos, procedentes do leste europeu. Os que chegam à Itália, em sua maioria, vêm da Líbia, mas incluem diversas nacionalidades africanas. Já a Grécia é o país escolhido pelos que fogem da Síria e Afeganistão. Fronteira da Hungria com a Sérvia, uma das repúblicas formadas após a divisão da antiga Iugoslávia. O governo húngaro construiu uma cerca de 177 quilômetros de extensão para impedir a entrada de imigrantes em seu território.
Mesmo que a maioria dos refugiados anuncie a intenção de seguir para outros países, como Alemanha, Bélgica e Holanda, a Hungria não quer estrangeiros por lá. E foi nesta fronteira que surgiram algumas das mais dramáticas imagens da crise atual, com famílias inteiras se lançando sobre cercas de arame farpado. São as pessoas que fogem de seus países de origem na esperança de uma vida melhor, mas acabam mergulhando em outro pesadelo. A região próxima à área portuária de Calais se transformou no enclave dos imigrantes, que montaram acampamentos improvisados. Lá existem até pequenos comércios para atender aqueles que aguardam o momento de tentar a travessia. Nas embarcações que fazem a ligação com os portos ingleses do outro lado do canal, eles não podem viajar porque não têm documentos. Cansados de esperar, muitos saíam dali para uma arriscada passagem pelo túnel construído sob o canal, utilizado pelos trens. Mas essa rota foi logo fechada pelas autoridades francesas e inglesas. No desespero, muitos tentam entrar clandestinamente nos caminhões de transporte que aguardam os ferryboats. Para eles, valem todas as tentativas, menos a hipótese de voltar a seus países de origem. A solução sempre é mais comércio. O livre comércio ali, se existir e se for implementado, ou através da transferência de recursos, ou com dinheiro voltado ao desenvolvimento, o que você precisa é desenvolver o capitalismo nessas sociedades para que esses países possam crescer economicamente. E a partir daí, claro, existe fluxo migratório em países que estão com economia boa? Sim, existe, sempre existiu. Assim como nós temos brasileiros que no momento saem do Brasil para outros lugares em razão da questão da segurança e de um problema econômico temporário, você vai ter sempre esse tipo de assunto recorrente na situação internacional. Agora, o grande problema e o grande desafio é a região de conflitos. Como é que você vai escolher qual é o grupo que vai assumir o controle da Síria? Sendo de um lado você tem o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e o Bashar Assad. Então o grande desafio é encontrar ali uma forma de fazer com que as pessoas façam a transição política internamente e elas se ajeitem politicamente para resolver o seu problema econômico.